Louvou bem devagarzinho. Aí meu irmão me catucando aqui, eu sem entender o que ele estava falando. Ele me catucando. Ele disse, meu irmão, faz uma prévia do Caminhando e Louvando. Aí foi que eu entendi. Ele já tá querendo entrar no ritmo do trio elétrico, né? Gente, vocês vão ter aqui. Antes de tudo, boa noite. Boa noite, boa noite. Mas vocês vão ter aqui no dia 23 de novembro, quem não está sabendo, fica sabendo em primeira mão. Uma caminhada gospel, linda. O louvor da nossa catedral vai estar em cima do trio elétrico, conduzindo toda a igreja pelas ruas aqui do bairro. São 5 quilômetros de caminhada, onde vamos glorificar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos levar a palavra de Deus para aqueles que estão necessitando. Vamos interceder por aqueles que estão precisando de intercessão. Vai ser um tempo lindo. Vai ser uma manhã linda. 8 horas da manhã a gente vai se reunir aqui para um café da manhã. E depois a gente vai sair em caminhada. E, olha, vai ser lindo, viu? Ontem eu gravei um videozinho com o nosso arcebispo, convidando a igreja para vir. E eu já entendi ele, ó. Então Paulo vai estar em cima do trio elétrico. Vocês vão ver esse vídeo, ele está morrendo de rir com essa história. Mas vai ser bênção, vai ser bênção. Eu queria que todos vocês pudessem estar lá, caminhando e louvando. E ajudando a saquear o inferno. E a ganhar vida para Jesus. Porque cada pessoa que ainda não é convertida é um campo missionário em potencial para que a gente vá lá e leve as boas novas para ele, a palavra de salvação. Então, gente, vamos ajudar ao sonho do nosso arcebispo de ganhar o Recife para Jesus. Amém? Queridos, mais uma noite de segunda-feira, mais uma noite que eu fico muito feliz em tê-los aqui. Afinal de contas, segunda-feira é dia de semeadores. E quem somos nós semeadores? Um bando de loucos, loucos por Jesus, que toda segunda-feira está aqui semeando a palavra de Deus, jogando essas sementes preciosas. E essas sementes, quando caem em solo fértil, elas germinam e dão frutos lindos. E a nossa oração hoje é que essa semente caia em solos férteis nessa noite. Que cada um de vocês que veio buscar a sua porção de bênção consiga levá-la. E eu tenho certeza que Deus reservou essa porção para cada um de vocês nessa noite. Não foi em vão que vocês trabalharam, passaram um dia corrido, mas vieram aqui para honrar e glorificar o nosso Senhor e Salvador. Isso é dom de Deus. Essa igreja é linda. Você veja, isso aqui é só uma sala. Todas as salas, todos os auditórios, inclusive o templo da igreja está ocupado hoje. Hoje é só uma segunda-feira. É só uma segunda-feira, né? Está tudo lotado aqui para você ver como a gente canta aqui, costuma cantar. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Amém, irmão? Glória a Deus. Olha, e essa noite nós vamos falar de algo tão importante, tão sublime. Mas antes de anunciar o tema e o preletor da noite, a preletora no caso, queria saber quem nos visita pela primeira vez aqui nos Semeadores. Primeira vez. Vocês ali, olha que coisa linda, sejam muito bem-vindos. Prazer imenso tê-los aqui conosco. Eu espero que vocês gostem, que seja a primeira de várias noites aqui. A gente tem um ministério que costuma louvar o Senhor primeiro, depois nós trazemos a ministração da palavra, um tema que a gente escolhe. O tema hoje é Desafiando Gigantes. E depois nós temos um tempo breve para perguntas e respostas. Assim, às vezes a gente está num culto e não tem como parar o pastor no púlpito para tirar uma dúvida. Mas aqui nos Semeadores a gente tem esse tempo. Então eu abro aí uns 20 minutinhos para quem tiver dúvida sobre o tema, tirar essa dúvida. E no final a gente tem nosso momento koinonia, que é um lanchinho que nós fazemos lá fora com muito carinho. E é aquele tempo de dar um abraço no irmão, de se confraternizar. Afinal de contas, esse é um ministério de comunhão. Amém, queridos? Então, vocês que estão vindo pela primeira vez, sejam muito bem-vindos.
E eu oro a Deus para que seja a primeira de muitas. Amém. E hoje nós vamos falar sobre desafiando gigantes. Que gigantes são esses, hein? Olha, vocês estão travando alguma luta aí? Sim. Luta difícil. Está complicado. Está duro. Está doendo. Está pesado. Amém, irmão, eu também estou. Mas eu vou lhe falar. Eu conheci lendo o maior livro de todos os livros, eu conheci um cara que desafiou um gigante e não temeu, sabe? O cara era imenso, ele era pequenininho, mas ele não temeu. Sabe por quê? Porque ele não contou com as forças do seu braço para desafiar esse gigante. Ele contou com aquele que tudo pode. E a palavra de Deus diz: tudo posso naquele que me fortalece. E é nele que a gente tem que se segurar, irmãos. E para falar sobre esse tema, desafiando gigantes, queria convidar nossa irmã, nossa querida Elisângela Bezerra, que todos conhecem como Elisa aqui. Elisa é professora da escola de oração, entre outras coisas aqui. Ela está sempre é palestrante, sempre dando palestra aí nos nossos seminários. Eu tive recentemente no Souza, ela deu uma palestra linda lá, eu fiquei encantado. Eu disse para minha esposa: Sandra, chama ela para o seminário, chama ela. E ela é esposa de um pastor muito querido aqui, que é o pastor Jamas, que já esteve algumas vezes aqui com a gente trazendo a palavra. Minha irmã, seja muito bem-vinda nessa noite, que Deus te use abundantemente. Antes de passar o microfone para ela, eu queria orar por ela. Queria que vocês... Normalmente eu faço isso assim, sabe? Soldado no quartel que é serviço. Quando tem algum pastor por aqui, eu puxo ele aqui. Mas os pastores estão tudo ocupados aí pelas salas, né? Mas, aí eu mesmo orar por eles. E eu queria que vocês estendessem as mãos para ela, intercedendo por ela. Querido Pai amado, eis aqui tua filha, Pai, tua serva, que vai hoje trazer a tua palavra, Pai. Que essa palavra que ela vai trazer hoje, Pai, não venha dela, mas que venha de ti, Senhor. Que ela seja boca tua nessa noite. E que tudo que ela fale aqui esteja de acordo com as tuas escrituras, Pai. Se porventura que algo que seja dito não estiver de acordo com as tuas escrituras, que caia no mar de esquecimento, Pai. E que a gente retenha apenas o que vem de ti, Senhor. Usa essa tua filha, usa essa tua serva, Pai. Esteja com a gente aqui nessa noite. Tu bem disseste que quando 2 ou 3 estivessem reunidos em teu nome, tu estaria. E nós somos muito mais que 2 ou 3 aqui, Pai. E ansiosos pela tua presença e para ouvir a tua palavra, Pai. Usa essa tua filha hoje. Abençoa ela e faz com que ela seja portadora dessa preciosa semente que é a tua palavra. E assim que oramos em nome de Jesus e dizemos amém. Amém. Que Deus te abençoe, minha irmã. Olha, a aguinha aqui, fica à vontade, é toda sua. Viu aqui, ó. É dela, Esse aqui também, né? Pronto. Quer botar aqui? Graça e paz, irmãos. Amém. Boa noite a todos. Eu disse a Silvina antes de começar, sempre dá. Já sou professora há alguns anos de caminhada, mas sempre dá assim. Sabe aquela sensação de liquidificador assim ligado no meio da barriga? Sempre dá. Amanhã vai começar mais um semestre na universidade. Por conta da greve, a gente está todo com o calendário meio doido. E já estava dizendo a ele, ó, é mais uma turma, então é público novo e a gente nunca sabe, né, como é que vai ser, e sempre dá esse nervosismo. Mas é normal, e ainda mais agora vendo todos vocês assim, e ai meu Deus. Ai, também dá um frio na barriga. Deus está no comando, né? É isso daí mesmo. Vamos lá. Deixa eu só tentar aqui achar minhas coisas. Ai meu Deus. Já era para estar aberto, né? Ai, a criatura não faz um negócio desse. Deixa assim. Aqui. Aí.
Eu queria que vocês abrissem as Bíblias de vocês em Hebreus. Hebreus capítulo 11. E essa noite, apesar do tema, Desafiando os Gigantes, a gente não vai se deter muito aos nossos gigantes, porque a gente tem que falar daquele que vence os gigantes, né? A gente vai falar mais sobre o nosso Deus. E a força que nos faz vencer o gigante, que foi a força que fez com que Davi vencesse o seu gigante, Davi vencesse Golias, Davi vencesse todas as suas dificuldades, né? A gente tem uma arma espiritual, a gente tem um dom, que é o dom da fé. E a fé em nosso Senhor Jesus Cristo que fez com que Davi vencesse os seus gigantes e faz também com que a gente vença os nossos gigantes. Então hoje a gente vai falar sobre fé. E eu quero começar então com essa forma bem didática, para a gente poder definir, para a gente trazer alguns textos bíblicos, mas também conceituar um pouco a respeito da fé. E eu queria exatamente usar esse texto em Hebreus capítulo 11, a partir dos versos 1 até o verso 3. Hebreus 11, verso 1 e 3, para que a gente possa então trazer uma definição sobre esse tema, tá? Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Amém? Amém. Esse é um dos textos que a gente vai começar a destrinchar, que a gente vai começar agora a esmiuçar ele, né? Para a gente extrair o máximo de aprendizado que essa palavra pode nos trazer. E eu queria que vocês destacassem aí de vocês, se você tiver uma canetinha, se você tiver o seu marca-bíblia, você vai marcar aí, certeza. Ora, a fé é a certeza. Certeza, no original, essa palavra está escrita como pistes, que traduzida quer dizer prova, quer dizer convicção, quer dizer garantia, quer dizer evidência. Então, a fé é uma prova, a fé é a nossa convicção, a fé é uma garantia, é uma evidência de Deus sobre tudo aquilo que a gente espera nele. Ou seja, a fé descrita aqui é a convicção mais sólida possível. É meio louco quando a gente fala em fé, porque na nossa mente, quando a gente fala em fé, essa palavra faz com que a gente pense exatamente em algo que é totalmente abstrato, que é imaterial, que não é palpável, sabe? Que os nossos olhos não viram. Então, a nossa cabeça meio que fica confusa quando a gente fala sobre fé. Mas eu creio que é exatamente por isso que o autor da Epístola aos Hebreus, ele vai emendar com o reforço de que a fé é uma convicção. Convicção de fatos que se não veem. Eu ficava muito cabreira com a construção gramatical dessa frase, né? Eu sou professora, mas sou professora de biologia, não sou de português, mas eu sou muito, assim, a gente escreve muito. E aí eu ficava, a convicção das coisas que se não veem. Que forma esquisita. Vocês já tiveram essa impressão? Que é uma forma um pouco esquisita de se escrever, né? Quando eu recitava esse texto assim, sem estar lendo na Bíblia, né? Geralmente eu fazia do jeito que eu achava correto. Eu dizia assim, ó, a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. Parece que é a mesma coisa, mas não é. Não é a mesma coisa. Quando eu estava estudando sobre esse texto, não agora, mas já um tempo atrás, eu fiquei querendo, Deus, me mostra os detalhes desse texto, né? Eu não quero mudar a ordem das palavras, porque talvez eu possa estar perdendo alguma coisa. E aí eu tive a percepção dessa razão da estrutura desse texto. Pode parecer até mais bonitinho, pode soar melhor, mas a construção dessa forma, né, ela não expressa nem de perto aquilo que Deus quer contar pra gente. Porque ter convicção de fatos que se não veem é como se fosse assim, sabe? Alguém aqui é alérgico? Você sente quando o tempo vai mudar? Né? Quem tem alergia geralmente sente quando o tempo vai mudar, sente quando vai chover. Por quê? O nariz começa a coçar. Você pode não ver nuvem no céu, né? Pode ser em pleno verão, primavera, pode ser o calorão que está em Recife. Mas quem é alérgico sabe quando o tempo vai mudar, quando vai cair uma chuvinha.
né? Porque sente os sinais. Você não vê nada visível, não tem nenhum indicativo, né? Até parece Elias quando diz assim que vai cair aquele toró. Eu vejo lá uma pequena nuvem, tamanho da mão de um homem, mas ainda estava vendo. Mas a fé que se não vê, é exatamente isso. Você vai começar a perceber os sinais que quase ninguém percebe. Você começa a sentir a diminuição da temperatura, você começa a sentir o ar mais pesado, mais úmido, né? Você não está vendo nuvem de chuva nenhuma, mas você já vai sair de casa com guarda-chuva. Você já vai sair de casa com a sua bombinha, né? Você já vai sair de casa com o seu, né? o seu, como é o nome? Sorine, né? O seu descongestionante. Você já vai sair preparado, porque você está sabendo o que vai acontecer. Então, isso daí é um fato que se não vê, mas que você sabe que vai chegar. Agora, se eu dissesse assim, é um fato que não se vê, bate o martelo. Eu não vou ver, mas de jeito nenhum mesmo. Porque eu botei o negativo, eu botei o não como predominância na frase, como lugar de importância na frase. Então, por isso que eu só quero dizer que é apóstolo Paulo que escreveu Hebreus, mas enfim, né? Depois não temos convicção do que foi, mas eu gosto de acreditar que foi. Quando a gente muda a estrutura dessa frase, coloca na nossa gramática bonitinha, a gente coloca o não. E quando a gente fala de fé, o não é uma palavra que não existe. O não é uma palavra que a gente tem que riscar no nosso caderninho, porque para Deus não há impossível. Então, é mais ou menos isso mesmo, né? Quando a gente fala sobre fé, Deus quer que a gente tenha a certeza, a convicção no nosso coração de que a gente não fique olhando para as impossibilidades do não. De que a gente fique esperando o surgimento de algo. E quando o assunto é fé, é isso que Deus quer que seja plantado no nosso coração. Eu tenho um gatinho em casa chamado Raimundo. E todo dia de manhã, né, ele acorda lá e ele vai me acordar, né? Ele pula lá na cama, ele fica, não, quer que eu alimente ele, né? Aí a gente vai para a cozinha. E lá na cozinha tem uma fruteira, com algumas prateleirinhas assim, e o pote de ração fica escondido, né? Ele não vê o pote de ração. Mas ele olha para o prato, ele olha para mim, ele olha para o prato, ele olha para mim, né? Aí diz, o que é que tu quer? Não, né? Ele quer a comida dele. Ele não está vendo o pote de ração, mas ele sabe que eu tenho alguma coisa para dar a ele. E eu vou lá e alimento ele. Então isso é mais ou menos o que Deus espera da gente. Que no nosso coração a gente comece a cultivar o dom da fé, sabendo quem Deus é e o que Ele detém nas suas mãos. Deus é o nosso Pai e Ele detém o poder e o domínio sobre todas as coisas. A vontade dEle impera sobre todas as circunstâncias. Nada pode nos abalar. Eu queria adicionar então a esse cenário de Hebreus capítulo 11, esse versículo finalzinho lá de 1 Coríntios 13, que diz, agora pois permanecem a fé, a esperança e o amor. Ora, fé e a esperança elas andam juntas, porque a verdadeira fé ela não pode estar baseada em hipóteses que cabem em métodos científicos. A verdadeira fé ela não cabe em experimentos. A verdadeira fé ela não pode ser conduzida, criada num laboratório, seguindo parâmetros testáveis e replicáveis. E é por isso que muitas vezes a gente não consegue entender a fé, porque a gente só quer viver a vida de uma forma muito racional, de uma forma muito medida, de uma forma muito precisa, de uma forma muito ao nosso controle. E dessa forma, se a gente leva a nossa vida, se a gente conduz a nossa vida dessa forma, fica muito difícil a gente experimentar o que Deus quer pôr em fé na nossa vida. Fé e esperança andam juntas como uma resposta nossa à segurança divina prometida por Deus acerca das suas dádivas. Fé, esperança e amor. E voltando ao texto lá de Hebreus, vemos o destaque de que esperando e confiando em Deus. Esperando e confiando. É a esperança junto com a fé em Deus.
Esperando e confiando em Deus, os antigos obtiveram bom testemunho. O que isso significa? Logo após esses 3 primeiros versículos, a gente vai entrar nesse capítulo de Hebreus, que a gente vê a lista dos heróis da fé. E ele começa a narrar todos os grandes homens, desde os primeiros patriarcas, né, até os últimos mártires. E a gente vê então que todos eles obtiveram bom testemunho, porque eles esperaram e eles confiaram em Deus. Ou seja, eles puderam viver as suas vidas ao alcance das promessas de Deus. E assim eles puderam testemunhar, tornando-se reconhecidamente esses primeiros heróis. E assim o visível veio a existir das coisas que não pareciam. Eles não podiam sonhar com o que poderia acontecer. Mas essas coisas que eles só esperavam, veio à existência. Fé, esperança e amor. Como Deus nos ama. Como Deus ama aqueles que confiam e esperam nele. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que Ele se torna galardoador daqueles que o buscam. Então a gente precisa em fé buscar a Deus, a gente precisa em fé se aproximar de Deus. Porque dessa forma a gente realmente testifica com a nossa vida, com o nosso bom testemunho, onde nós depositamos a nossa confiança, em quem nós depositamos a nossa confiança. Numa outra versão bíblica, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. As igrejas evangélicas sempre tem muitos rompantes que saem, né, do meio evangélico. E a gente teve o pentecostal, o neopentecostal, e de vez em quando surgem algumas ideologias, né, novas. E eu acho que por surgir essa teologia da prosperidade, a gente meio que sufocou o que é de fato esperar em Deus e em fé ver as promessas de Deus, ou buscar as promessas de Deus. E também muitas pessoas, por não entenderem o seu papel de filhos, eles se veem muito órfãos, se veem indignos de buscar ao Pai e de buscar a sua herança, de buscar a presença de Deus. A gente começou a construir alguns conceitos sobre fé que parece assim, não vou pedir não, porque parece que eu vou estar barganhando com Deus. A gente pode cair nesse vacilo. Mas pedir a Deus confiadamente, porque a gente sabe quem Ele é, não é simplesmente em todos os momentos barganha com Deus. Porque senão a gente vai estar contrariando a própria palavra de Cristo, porque Ele diz, qual é o Pai? Vocês sendo maus, vocês adoram dar coisas boas para os seus filhos, então quanto mais Deus. Será que Ele não tem prazer em dar àquele que o ama, àquele que Ele ama? Então é preciso que a gente construa a nossa identidade, a gente saiba quem nós somos em Deus, para que a gente possa se achegar a esse trono da graça, porque Ele só tem prazer em dar aos seus filhos. Então, não se prive desse lugar e não ache que sempre que você pede alguma coisa a Deus é porque você vai estar barganhando com Deus. Não é isso. A gente precisa estabelecer bem cada um desses pontos, para que a nossa fé ela seja alicerçada realmente no Pai, que a gente sabe que a gente pode se achegar livremente a Ele. Às vezes a gente fica confuso porque a nossa mente ela é muito pequenininha, ela é muito crítica, né? Ela às vezes é muito contaminada com muita titica, e a gente fica assim, sem saber um pouco das coisas. Mas a gente não pode perder esse momento, a gente não pode perder esse espaço de acessar o coração de Deus. Às vezes a gente fica com receio de chegar até a presença de Deus, mas a gente não precisa ter esse receio, porque Deus é nosso Pai.
E é por isso que ele recompensa os seus filhos. E a palavra é essa mesmo, recompensa. Se a gente vê a parábola do filho pródigo, é exatamente isso, é uma recompensa. É uma recompensa porque ele ama, não é porque a gente merece, não. Não é por nosso merecimento, mas é como a gente cantou, é graça. É graça que nos alcança, é graça que ele quer derramar sobre aqueles que depositam a sua fé nele. Sua fé, sua esperança e seu amor, uma fé não fingida, uma fé apesar das circunstâncias, uma fé apesar dos cenários. Às vezes a gente não vive milagres porque a gente trata a fé como algo muito subjetivo, a gente não vive milagres porque a gente trata a fé como se fosse algo simplesmente emocional. Deixa eu te falar uma coisa, a fé ela não é positivismo. Fé não é você ficar declarando que vai acontecer para tentar se convencer. Fé é você declarar que vai acontecer porque de fato essas novas realidades elas já foram criadas no céu. E você já pode ver que elas estão sendo geradas e que serão lançadas sobre sua vida. A fé ela não vai mudar a estrutura do seu problema. A fé ela vai estabelecer novas realidades sobre o problema. Muitas vezes o seu gigante ele vai continuar sendo um gigante. Muitas vezes o seu gigante eu não sei qual é. Mas ele vai continuar do mesmo jeitinho. Um câncer vai continuar sendo câncer, um problema de divórcio vai continuar existindo sobre sua casa. Dívida vai continuar sendo dívida. O seu gigante não vai mudar, mas o que vai mudar é o seu coração. O que vai mudar é a realidade que vai sendo construída, é uma nova realidade que em fé vai sendo construída. É uma nova realidade que Deus vai construir no nosso coração. E a primeira delas é uma realidade que a gente precisa muito buscar, que é simplesmente o descanso no meio da calmaria, no meio da tempestade. A fé ela nos ajuda porque ela estabelece novas realidades. A fé ela não é uma negação do problema. A fé é crer que Deus tem novas realidades acima dos problemas. E é nessa perspectiva que a gente vê tantos milagres acontecendo na nossa igreja, nessa igreja onde a gente conhece tantas realidades. Tá aí, começando mais um encontro de casais. São poucos os casais que vão para lá com problemas conjugais? 99,9%. 99,9%. A dificuldade quando eles voltam no domingo à noite mudou totalmente? Não. Mas algo mudou neles. Um novo alicerce foi lançado. Um novo fundamento foi lançado. Para a partir daí começar uma nova edificação. Quando a gente lança a nossa fé em Deus sobre o nosso problema, quando a gente entrega o nosso problema a Deus, quando a gente diz, Deus, eu estou com esse gigante aqui, o gigante não vai mudar. Mas eu vou mudar. A minha perspectiva vai mudar. Tem uma frase do Bill Johnson que tem tudo a ver com essa palavra. Ele diz o seguinte, a fé não é a negação do problema. A fé significa não dar aos problemas um lugar de governo na construção da nossa história. Ou seja, quando o diagnóstico médico vem, quando a crise como essas que assolam, que atravessam o nosso caminho aparece, isso não significa que você vai se alienar de tudo, que você vai se esconder, que você vai ficar dizendo, não, isso aqui vai sumir como um passe de mágica. Não é isso. Você só não pode dar governo para esses acontecimentos. Você só não pode estabelecer sobre esses gigantes um padrão de governo na construção da sua história. É você juntamente com Deus, é como o Dom Paulo sempre diz aqui, não há nada que você e Deus juntos não possam resolver. Irmãos, eu não sei quais são os desafios que você está enfrentando, quais são as impossibilidades que você tem vivido, eu não sei quais são seus gigantes, eu não sei qual é o nome que eles têm, eu não sei como eles têm te afrontado, mas uma coisa eu sei, a fé significa tratar as coisas que não são como se elas já existissem. Essa noite eu quero desafiar você, eu quero crer em meu coração que não só eu, mas Deus quer desafiar você. Ele já deu uma instrução ao seu povo, desde lá, quando ele libertou o povo do cativeiro do Egito.
O impossível eu já fiz, ele disse. Eu já te tirei, eu já te livrei do teu opressor, eu já te livrei das mãos de Faraó. Eu fui o braço forte que abateu o Egito. Coisa que você não poderia ser, eu fui. Eu te dei sinais da minha presença contínua, dia e noite, sendo a nuvem, sendo coluna de fogo. Por que ainda clamas? Só marcha, apenas marcha. Levanta o bordão, estende a mão sobre o mal. Parafraseando essa história de Êxodo para o Novo Testamento, para o tempo da graça, para a nova aliança, nós fomos livres de um cativeiro de morte pela graça de Cristo, mediante a fé. Fomos justificados mediante a fé e agora temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Por meio da fé em Cristo, somos ainda santificados pela abertura dos nossos olhos, que nos converteu das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, onde obtivemos a remissão dos nossos pecados como herança. A resposta de Deus para nós essa noite não é, ainda é a mesma. Por que ainda clamas? Só marcha, apenas marcha. Confia em mim, levanta a cabeça, levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar, estende a mão sobre o seu gigante, confiando em quem está ao seu lado, quem é contigo dia e noite, quem foi aquele que prometeu que você não estará sozinho, eis que estarei convosco todos os dias. Estenda a mão sobre os seus gigantes e desafie eles. Sabe, quando a gente lê o texto de Jesus caminhando sobre as águas, a gente se apega muito ao fato de Pedro duvidar e de começar a afundar, submergir. Ele grita, Senhor, salva-me! Não é verdade? E a gente escuta muitas mensagens também sobre essa parte. Eu já ouvi muitas pregações e a gente fica criticando muito Pedro. E a gente pega só aquele finalzinho assim, né, dessa história, homem de pequena fé, porque duvidou. Né? E aí a gente vê muitos pastores falando sobre Paulo, sobre Pedro, né? Como ele teve o olhar desviado para a tempestade e ele deixou de ver. Mas quando eu leio essa frase de Cristo, homem de pequena fé, porque duvidou, eu fico querendo pegar a expressão e eu vejo que ela é um pouco semelhante, por exemplo, a minha família, são esses que me seguem, quando os discípulos vão interpelar Jesus. Jesus, olha, a tua mãe e os teus irmãos estão ali. E a gente lê como se fosse assim, eu não quero saber desse, né? Como se fosse uma reprimenda. Eu vejo que isso não é uma reprimenda, mas é só um lembrete para Pedro. Olha, tua fé ainda está pequena, porque você duvidou. Fortalece essa tua fé. Se hoje você duvidou, se hoje a tua fé ainda está pequena, fortalece a tua fé. Essa palavra não é um sentido de crítica, mas é principalmente um estímulo para que a gente aumente a nossa fé. O pai de um jovem possesso suplicou ao Senhor que ajudasse com a sua falta de fé sobre a cura do seu filho, sobre perdoar também os discípulos, pediram que aumentasse a sua fé. Em nenhuma circunstância a gente vê Jesus recolhendo a sua mão, pelo contrário, ele disse a Pedro, continua. Ele disse a Pedro, e também está dizendo para a gente, eu estou rogando por vocês, para que a sua fé não desfaleça. Foi isso que ele disse a Pedro. Olha, quando os gigantes vierem, quando as tempestades vierem, quando os desafios vierem, mesmo que você comece a submergir, mesmo que você comece a naufragar, mesmo que naquele momento ali você esteja tão fragilizado que a sua fé seja pequena, mas ele está rogando por nós, porque essa foi a promessa dele. A gente vê em João 16. Ele está orando, ele está intercedendo pelos que creram e pelos que iriam crer em seu nome. Ou seja, nós. E ele está intercedendo por quê? Para que a nossa fé não desfaleça. Da mesma forma que Jesus fez com Pedro, da mesma forma que Pedro se transformou no testemunho da graça, da mesma forma que Pedro foi alcançado pelo Espírito Santo, e a partir daí ele teve a sua fé fortalecida, ele também quer que a gente desenvolva a nossa fé, tendo cada vez mais experiências, porque é assim que a gente aprende. É com experiência, atrás de experiência. É das pequenas para as maiores. É como um grão de mostarda.
a parábola que ele mostrou para a gente. A fé é como um grão de mostarda, que sendo a menor de todas as sementes, quando ela germina, quando ela cresce, ela dá muito fruto. Há uma proporção incalculável. Então, como é que a nossa fé pode crescer? Quando a gente se lança experimentando a fé. Mas é justamente aí que está o nosso grande problema. É que experiências que aumentam nossa fé, muitas vezes elas são dolorosas. E a gente foge de sentir a dor. Ou ainda tem o fato de que, na real, a gente tem muito medo de se frustrar. Eu não vou pedir nada para Deus, não, porque se Ele não me der, eu vou ficar assim, né? Ficamos como quem sonha. Imagina. Ele mesmo disse, olha, muitos daqueles mártires da fé, eles morreram sem ver o Messias. Muitos dos mártires da fé, todos do Antigo Testamento, eles morreram. Eles entregaram em suas vidas confiando numa promessa. E a gente tem medo de se frustrar. De um pedido que a gente veio a fazer não ser aceito. Isso vai nos tirar do trono da graça e deixar de criar experiências de fé com Deus. Paulo diz em Romanos 5, de 1 a 5, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a essa graça na qual estamos firmes. E gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação, a dificuldade, o nosso gigante, produz perseverança. E a perseverança, experiência. E a experiência, esperança. E a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Então, entende isso em nome de Jesus. O mesmo Deus que não teve dificuldade para apagar o seu passado todo. O mesmo Deus que não teve dificuldade para rasgar o escrito de dívida que havia contrário contra a gente. É o mesmo Deus que desenha o nosso futuro. É muito poderoso quando a gente entende isso. O Deus que sempre esteve presente, preparando a minha redenção, é o mesmo que escreve o resto da minha história. Não é outro Deus, não é outro ministério, não é outra graça, não é outra mão que está sobre a gente, é a mesma mão. A mão que nos resgatou do império das trevas, a mão que nos tirou do poderio de Satanás, a mão que nos colocou eleitos no trono da graça, é a mesma mão. Você acha que isso não é muito mais difícil, não é muito mais poderoso te livrar, te justificar, te santificar? Não é muito mais difícil do que Ele te ajudar com algum gigantinho que você tenha? Isso é nutrir a nossa fé. É criar bases de convicção, de segurança. Não em algo fantasioso, mirabolante, mas é a palavra. E é nessa perspectiva que eu quero te convidar a entender sobre a fé. Significa que eu não me movo pelo que os meus olhos veem, mas eu me movo por aquilo que Deus fala. Eu não me movo por aquilo que eu sinto, mas eu me movo por aquilo que Deus fala. Eu não me movo por aquilo que eu acho, mas por aquilo que Deus fala. Eu não me movo por aquilo que eu conheço, mas eu me movo por aquilo que Deus fala. Porque aquilo que eu sinto é enganoso. A palavra diz que o coração do homem é enganoso. Aquilo que eu acho é limitado, porque a gente só acha baseado nas coisas que a gente já viveu, mas Deus diz que você tem muito mais para viver em mim. Há muito mais de novidade de vida sobre você. Aleluia. Eu conheço algumas coisas, já tenho quase meio século. Eu gosto de dizer isso, tenho quase meio século. Mas eu sei que tem muito mais ainda de Deus para experimentar. Deus conhece todas as coisas porque Ele é o Criador de todas as coisas. Quando Moisés pensou que a segunda experiência de tirar água da rocha ia ser do mesmo jeito da primeira, não deu bom para ele não, né? Deu bom não. Então não confie apenas nas coisas, não limite a sua fé apenas às coisas que você já experimentou em Deus. Saiba que Ele pode recriar todas as circunstâncias. E se é o mesmo gigante que está te assolando,
Saiba que Ele pode te ajudar. Ele pode te dar uma outra ferramenta para você lidar com o seu gigante agora de uma forma diferente. Porque Ele sabe que tudo na nossa vida muda. E Ele vai acrescentando à medida das nossas experiências, à medida da nossa maturidade, Ele vai acrescentando ferramentas novas para a gente lidar com esses gigantes. Então entenda isso. Quando eu começo a definir o que Deus pode com base nas experiências que eu já tive, a gente está colocando Deus numa caixinha. A gente está colocando, ó Deus, o Senhor pode ir até aqui. Porque até aqui é onde eu tenho segurança. Então já não é mais fé. Porque a gente está colocando Deus no plano do conhecido, no plano do que já foi vivido. Mas essa noite eu queria que a gente começasse a ressignificar algumas coisas. A primeira delas é essa. Deus pode todas as coisas. Ele pode todas as coisas. Diga isso para o seu gigante. Deus pode todas as coisas. E sabe o que é mais poderoso? É o entendimento de que a palavra de Deus diz lá em Marcos, nós podemos também. Porque isso que Ele disse para a sua igreja, eu não estou inventando. Está lá na sua palavra. Coisas maiores vocês farão. Quando é que a gente vai entender isso? Coisas maiores farás. Vocês ficaram espantados com isso? Coisas maiores farás. Se nós crermos. E aí vem Ele. Tudo é possível ao que crê. Então, quando a palavra de Deus está dizendo tudo é possível ao que crê, Deus está colocando um limite. Sabe qual é esse limite? Até onde você crê? Quais são os limites? Quais são as fronteiras da minha fé? Porque para Deus não tem limite. O limite vai ser colocado por nós. Até onde vai a minha fé? É até onde Deus vai atuar. Então, quando Ele diz tudo é possível ao que crê, Ele está dizendo que até onde a gente conseguir crer, é até onde o milagre vai se manifestar. Jesus ele vai visitar a sua terra natal lá em Nazaré, e quando ele chega lá, ele mesmo diz que não consegue, eu não pude realizar muitos milagres. Por quê? Eles não criam em Cristo. Não, esse daqui é o filho de Maria e de José. Quem é esse menino que agora vem aqui e fala essas coisas e quer ser um profeta? Não, ele não é profeta. Ele é filho do carpinteiro. Eles não criam. E lá, Cristo não pode fazer muitos milagres. A gente precisa fazer algumas perguntas para a palavra, porque são essas perguntas que a gente faz que geralmente a gente tem as nossas maiores revelações com Deus. Então, vê só. O que estava impedindo o fluir da graça de Deus? A falta de fé. E é aí que a gente aprende esse princípio. O princípio é Deus vai agir à medida da nossa fé. À medida das expectativas de fé que a gente tem, que a gente diz em fé que Ele pode agir. Deus vai se revelar para a gente à medida que a nossa expectativa de que Ele se revele. Deus vai curar as nossas feridas à medida que a gente expõe as nossas feridas para Ele. Ou seja, Ele está dizendo, se você crer, tudo é possível. Se você confiar, tudo é possível. Se você não duvidar, tudo é possível. Então a grande verdade agora, meus irmãos, é que quem limita o que vamos viver em fé, em Deus, é a gente mesmo. Se não crermos, se não confiarmos, se não descansarmos, é a gente que está dizendo, Deus, o Senhor pode ir até aqui. Deixa que daqui em diante, mexe não. Eu não abro espaço, eu não libero o caminho para o Senhor. Por mais que existam realidades agora tentando parar você, existem novas realidades em fé, que eu espero que possam impulsionar você. Então, quando eu trato daquilo que ainda não é como se já fosse, entende que está mudando a minha percepção. Eu não estou dando mais valor para o problema. Eu não estou abatido mais com o que está acontecendo hoje, porque eu sei que Deus já preparou o meu amanhã. E eu não vou agora olhar somente para o meu problema. Eu vou colocar os meus olhos naquele que pode resolver o problema. Não fica aumentando o teu gigante, mas olha para Deus que pode trazer solução e vitória sobre o teu gigante.
É a gente lidar com as circunstâncias da mesma forma como Deus lida com elas. Existe um Deus atemporal que se manifesta desde a fundação dos tempos. Ele é o mesmo ontem, hoje e amanhã. E para Ele não tem dia ruim, não tem dia mau. Para Deus sempre é o agora. Eu sei que o assunto ele pode mexer com situações muito delicadas. É muito difícil a gente falar sobre fé, é muito difícil a gente ficar falando, às vezes, numa plateia assim, que eu não sei da realidade de vocês. Às vezes a gente encontra pessoas que estão com diagnóstico de uma doença muito difícil, a gente tá com pessoas que estão com problemas de seu casamento muito difícil, a gente tem pessoas que estão com uma situação de vício para vencer, que é muito difícil, a gente tem mulheres estéreis que sonham pela maternidade, que até agora não conseguiram, tem pessoas que estão precisando de um emprego para sustentar a sua família com dignidade, até agora isso não chegou, e que é muito caos. E sempre tem uma vida de oração por trás, e parece que o céu está de bronze e a resposta não vem, e isso às vezes gera muita revolta, a gente fica se perguntando, Deus, por que comigo? Parece que só a minha voz não é ouvida, e às vezes para completar vem os amiguinhos de Jó dizendo que você está em pecado, não, é você que você está pedindo mal, você está pedindo as coisas, sabe, ainda vem os cri-cri, né, da nossa vida. Mas olha, a nossa fé, ela precisa estar acima de tudo isso. Porque a nossa fé é como a gente cantou. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Em que está baseada a minha adoração? Em que está baseada a minha fé? Ela precisa estar acima das expectativas, das respostas. A existência de uma resposta, o lançamento de uma resposta, a liberação de uma resposta, ela não pode ser a base da nossa oração de fé ou da nossa expectativa de fé. A gente ora sabendo quem é Deus e confiando em Deus e não pela resposta que Ele vai enviar, se vai ser agradável ou não para a gente. Eu não sei porque algumas pessoas são curadas e outras não. Eu não sei porque algumas orações são respondidas e outras não. Mas a gente precisa continuar confiando que os caminhos de Deus são melhores do que os nossos. Que o que Ele preparou para a gente é melhor do que a gente poderia preparar. Que aquilo que Ele desenhou para a gente é melhor do que a gente poderia desenhar. Que a nossa confiança significa que, apesar de não ter todas as respostas respondidas, ainda assim a gente confia, a gente crê, a gente espera, porque sabe que Deus é o melhor que a gente tem. Amém. Pega essa palavra agora. Aleluia. Aquele que nem a seu próprio filho poupou. Jesus, ele não foi poupado da cruz. Bem antes dela, em muitas outras circunstâncias, ele também não foi poupado. Após o batismo, quem foi que levou Jesus para o deserto? Quem foi? O Espírito Santo levou Jesus ao deserto. Satanás o tentou ao 40º dia. Satanás o tentou. Mas quem conduziu Jesus ao deserto foi o Espírito Santo de Deus. Jesus, ele não foi poupado de muitas coisas. E por que a gente acha? Por que a gente fica reclamando quando as tempestades vêm, quando as tribulações vêm? Ele mesmo disse, olha, no mundo vocês terão aflições. Isso faz parte do que está dominando o mundo. O mundo jaz no maligno. E ele disse, Pai, eu não quero que o Senhor os tire do mundo, mas eu quero que o Senhor os guarde do mal. Sobre isso, a nossa fé precisa estar alicerçada. Eu sei que às vezes é muito difícil. Porque eu já conheci aqui algumas pessoas que saíram daqui da igreja e foram para casa com a barriga roncando, porque não tinham o que comer em casa. E eu quero dizer, olha, quando depois eu conheci a realidade dessa pessoa, eu disse, você está sendo orgulhoso. Você está sendo muito orgulhoso, porque aqui você tem uma comunidade que quer te ajudar. Porque às vezes, muitas vezes, a ação de Deus, a resposta a uma oração de Deus, ela vem exatamente sobre anjos, sobre orações que Deus ele coloca no nosso coração, sobre intenções que Deus coloca no nosso coração. A gente nem sabe por quê, mas de repente a gente vai. Hoje é Pix, né?
faz um pix para fulaninho. Mas eu já vi várias histórias aqui, e eu mesma, a gente mesma, nossa família já, em momentos muito difíceis, semelhantes a esse que eu falei para vocês, a gente já foi acolhido com resposta do céu. A gente já foi ajudado por uma cesta básica, a gente já foi ajudado por um cheque que era uma dívida que a gente não conseguia pagar. Na verdade, não era muita coisa não, mas para a gente que não tinha nada, era imenso. Né? E aí Jamerson, ele teve o convite para fazer, na época ele era batista, né? Aí tem coisa de série de conferências, sabe essa coisa de série de conferências? Prega às vezes sexta, sábado, domingo, aniversário da igreja. Aí a oferta foi exatamente o valor para cobrir aquela dívida. Sabe? Então, nos olhos da gente, quando a gente pegou aquele boleto assim, é uma oportunidade que a gente... Vocês lembram de leasing? Aqueles financiamentos que ficavam no saldo devedor? Pronto. A gente caiu, tinha um negócio desse. E chegou uma oportunidade massa de quitar e de limpar o nome, porque o carro já estava vendido para outra pessoa, enfim. E a gente precisa disso, mas a gente não tem dinheiro. Como é que vai ser? A gente não tem dinheiro. Mas a gente estava, Senhor, provê um jeito, porque a gente não pode perder essa oportunidade. Essa é a oportunidade que a gente tem. Senhor, dá um jeito. Feio jeito. A gente não tinha ideia do que poderia acontecer, de que isso iria acontecer. Mas aconteceu. Sabe? Então, fé é se mover naquilo que a gente não enxerga, mas é pedir a quem pode abrir o caminho no meio do mar. A gente precisa exercitar a fé também do ainda que. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja alimento no campo, ainda que o fruto da oliveira minta, ainda que não haja gado no curral. Todavia, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Aleluia. É nisso que deve estar firmada a nossa fé. Você quer melhor exemplo do que Paulo? Ele pediu que o Senhor tirasse o espinho na carne dele. E foi até um pedido legítimo. Senhor, tira o espinho na carne porque eu vou poder ir para mais países, mais distante. Eu vou poder com mais intrepidez, com mais leveza, levar o teu evangelho, divulgar, anunciar, pregar aos gentios, alcançar mais pessoas, mais povos. Mas qual foi a resposta de Deus para ele? A minha graça te basta. Deus não se move pelas nossas vontades, mas a gente precisa ter obediência em escutando a resposta de Deus, ainda adorá-lo. A gente precisa aprender a continuar se movendo pelo propósito dele. Paulo não entendeu de início qual era o propósito para essa afirmativa de Deus. Olha, Pedro, não. A minha graça te basta, convive com teu espinho na carne. De início ele não sabia. Mas depois a gente vê a resposta. Antes mesmo de Paulo começar o seu ministério, veio que Deus revela a Ananias. O profeta queria curar Paulo da cegueira. Olha, Ananias, não tenha medo não. Eu sei que Paulo é perseguidor, que ele queria matar todo mundo, mas ele mudou. Eu virei ele do avesso. Vai ter com Paulo e cura ele. Porque ele, para mim, é um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Porque eu vou mostrar a ele o quanto importa sofrer pelo meu nome. Já dizia Martin Luther King, se você não está pronto para morrer pelo que você crê, então você também não está pronto para viver por ela. E sabe o que é lindo? Ver a resposta de Paulo. Exatamente quando ele começa essa sua caminhada de fé. Ele diz, dia após dia eu morro. A minha vida não é nada. Eu não tenho por nada precioso na minha vida, a não ser completar a carreira pelo qual eu fui chamado, o ministério que está posto diante de mim. Isso é uma lição para a gente. A nossa fé ela não deve ser um mecanismo de barganha, como a gente falou no início. Mas é uma declaração de que a nossa vida está firmada em Deus. Que a gente reconhece Ele como sendo a coisa mais importante, o ser mais importante, o dono, o senhorio da nossa vida é Cristo. Que as circunstâncias não nos impedem de adorá-lo.
e que nele está o sim e o amém. Eu preciso transformar a minha perspectiva, mudar minha maneira de ver as coisas, para que assim eu possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus perante mim. Uma coisa eu sei, vale a pena confiar nesse Deus onipresente e que está com a gente também. Um Deus que conhece as estrelas pelo nome, que conhece o nosso nome também. Um Deus que estabeleceu o firmamento e tudo que nele existe, mas é um Deus que também esquadrinha o nosso coração e sabe melhor do que a gente mesmo o que tem aqui dentro. O que é que nos incomoda, o que é que nos aflige a alma. O Deus que trouxe à existência tudo quando nada existia é o mesmo Deus que reconstrói a nossa história quando tudo se desfaz. O Deus que disse haja luz quando só havia trevas é o mesmo diz que, mais uma vez, haja luz na nossa história, quando a nossa história parece ter chegado ao fim. Ele é o Deus dos recomeços, porque a justiça de Deus ela se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Fé é um renovo. E o que é renovo? Renovo é renovar. É o novo ser feito de novo. Renovo é o que o Evangelho propõe. O renovo é o que a fé propõe. O renovo é que o milagre em fé é o que a palavra propõe para a gente. Deus pode fazer mais uma vez e de novo. Porque isso é que é a fé. Fé é a convicção do Deus que nos gerou quando nada existia. De que Ele mesmo vai restaurar e Ele mesmo vai reescrever a nossa história. O Deus que nos criou quando nada existia é o mesmo Deus que vai criar novas realidades quando a gente estiver diante dos nossos desafios, diante dos nossos gigantes. O mesmo Deus que nos gerou quando, desde a fundação dos tempos, é o mesmo Deus que continua gerando na gente novas realidades, nova perspectiva em fé no nosso coração. É o mesmo Deus que nos acolhe no seu amor, na sua graça, lançando palavras de vida, enquanto a gente está guardado nele, escondido nele. E sabe por que a gente pode descansar e confiar? Porque Deus não mudou. Porque aquele que não poupou o seu próprio filho, mas antes o entregou por nós, porventura não nos dará a ele grandiosamente, graciosamente todas as coisas? Deus quer estar com a gente na batalha contra esses gigantes. Não diminua suas perspectivas, mas aumente a sua fé. Não são o que os seus olhos dizem sobre as possibilidades. Que tal você parar de se mover por aquilo que você vê e começa a se mover por aquilo que Deus fala? A nossa visão é limitada, o nosso conhecimento é limitado, as nossas sensações são enganosas, o nosso coração é enganoso. Mas Deus está dizendo, aquietai-vos e sabei que o Senhor é Deus. Eu continuo sendo Deus, eu continuo governando, eu continuo dando a última palavra, eu continuo tendo controle, eu continuo gerando milagres, eu continuo honrando a fé dos meus pequeninos. Porque para Deus o que importa é exatamente a porção de fé que cada um de nós carrega no nosso coração e que a gente apresenta diante dele. Tudo que a gente vive aqui tem a ver com como nós nos posicionamos diante de Deus, em Deus. Você quer saber quem você é em Deus? Você sabe quem você é em Deus? Você sabe quais são os pensamentos que Deus tem sobre você, a seu respeito? Está tudo na palavra. Eu bem sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, pensamentos de vida e não de morte. É isso que precisa basilar sua batalha de fé. É isso que precisa direcionar seu movimento a buscar mais a Deus. Nosso posicionamento não pode ser norteado pelas circunstâncias, mas pela nossa atitude consciente, sabendo de quem Deus é. Veja José, ele foi rejeitado pelos seus irmãos, foi vendido como escravo, foi preso. As circunstâncias nunca foram favoráveis para José. Mas ele nunca deixou as dificuldades governarem a sua vida. Porque ele sabia que havia uma promessa de Deus sobre ele. E ele nunca deixou que os gigantes ofuscassem essa promessa, ou minguassem a semente dessa promessa. Ele permaneceu. Lembra? Fé, esperança
e amor. Eu costumo dizer para os meus alunos, quando a gente tem os momentos de aula da saudade, de colação de grau, olha só quem você se tornou. Dizia que era difícil, que tinha muitas provas, muitas atividades, que não ia dar conta do curso, das disciplinas, que não aguentava mais de tanta coisa, tanta cobrança. Foram muitas dificuldades, queria abandonar o curso. Cada semestre era uma história, uma novela mexicana, era um drama. Mas a cada semestre você foi superando. Você foi pagando as disciplinas, você foi sendo aprovado. Você foi lidando com cada situação, e cada situação, cada semestre foi te deixando mais forte. Cada dificuldade superada foi te deixando mais forte. Veja hoje onde você está, você concluiu o seu curso. E agora está se preparando para uma pós-graduação. Como é lindo ver a expressão dos vencedores. Ver o olhar dos vencedores. A expressão no rosto. Imagina Deus quando Ele vê a sua expressão de filho vitorioso. Porque confiou nele. E porque não desistiu. É o mesmo com a gente. Nossos desafios, nossos gigantes estão nos forjando, nos preparando, nos moldando e aperfeiçoando. Cada etapa vivida e vencida nos dá gás para continuar. Cada etapa vivida e vencida é uma experiência em Deus que nos fortalece, que nos capacita. Cada experiência vivida e vencida nos faz proclamar declarações de fé, rendendo glória a Deus. Podem 1000 cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas eu não serei atingido. E ainda que eu ande pelo vale de sombra e de morte, não temerei mal algum, porque eu sei que o Senhor está comigo e me levas a pastos verdejantes e me guia em veredas de águas tranquilas. Cessa as tempestades dentro de você, para que assim você possa cessar as tempestades ao seu redor. Restaure seu equilíbrio interior, para que assim você possa restaurar o que está ao seu redor. Quando o povo voltou do cativeiro babilônico, eles choraram por ver as ruínas do seu templo. Tudo destruído, ateado fogo, derribado. Eles choraram e prantearam, lamentaram pelo que perderam. Mas eles secaram seus olhos. A gente vê isso lá em Neemias, capítulo 3. Eles secaram seus olhos, se levantaram e começaram a oferecer holocaustos, adoração, louvor e ações de graças no altar. O templo tinha sido construído como que num passe de mágica. As portas tinham sido reedificadas como que num passe de mágica, como que jogando um pozinho de pirlim-pim-pim e tudo, puf, surgiu, lindo e maravilhoso. Não. As ruínas continuaram. As portas ainda estavam queimadas, mas eles secaram seus olhos, se reergueram e lançaram ações de graças e louvores a Deus. Mudaram as circunstâncias, mudaram o coração. Eles tiraram dos olhos as paredes destruídas, das muralhas destruídas e se empenharam em reerguer um altar. Talvez esse seja um direcionamento para a gente essa noite. Ver e declarar. Isso me faz lembrar a visão do profeta no Vale de Ossos Secos, que a gente vê lá em Ezequiel capítulo 37. Mas antes disso eu vou falar um pouquinho do trecho de um filme, que foi o que me deu o start de colocar esse tema. Vocês já viram esse filme Desafiando os Gigantes? Já? Quem não assistiu, veja, tem no YouTube, né? É lindo esse filme. Você lembra daquela cena que o quarterback, ele coloca o colega nas costas, né? E aí o treinador diz, eles estão na semifinal. Eles eram um time de colégio do nada. Nem existia time, eles eram... Qual é o lanterninha vermelha da série B que a gente tem aqui? Nem é mais o Ibis, né? Eu não quero criar contenta. Oi, não quero, né? Antes era o Ibis, né? Eu ouvia muito que era um tal de Ibis. Pensa no lanterninha da série D. Eles nem tinham time praticamente, eles eram o último, né? E aí o treinador ele foi colocando, alimentando o coração desses jogadores exatamente com pilares de adoração, de ações de graças, se reerguendo, se reedificando. E eles foram vencendo, até que chegaram na semifinal.
E aí esse jogador ele disse, foi bom chegar até aqui, já somos o segundo lugar. E aí o treinador perguntou para ele, e já acabou por acaso? Você está acreditando que a gente já vai ser derrotado de agora? Não. Cante vitória ao invés de derrota. Aí ele diz, vamos fazer um pacto, vamos fazer uma aliança. Dê o seu melhor. Você pode dar o seu melhor para mim. Você pode dar o seu melhor no jogo. Você pode dar o melhor agora nesse exercício. Você pode dar o seu melhor. Eu disse, posso. Você pode dar o seu melhor. Posso. Você vai dar o seu melhor. Eu disse, eu vou dar o meu melhor. Até parece Jesus e Pedro, né? Perguntando, tu me amas 3 vezes? E aí ele disse, você vai andar aqui, você vai fazer 50 passadas. Seria ele ajoelhado, né? E carregando o colega nas costas. E ele venda os olhos desse jogador e ele fica do lado. O treinador fica do lado dele. Vamos lá, vamos lá. Chega num ponto em que ele tá, não tô aguentando, tá doendo, não vai dar mais. Vai, você consegue, estimulando, estimulando, estimulando. Eu estou aqui, não desista, não desista. Você tá chegando lá, você vai vencer, você vai dar conta. Não vou, eu não aguento mais, eu não estou sentindo meu braço, eu não estou sentindo minhas pernas. Você vai, você consegue, falta muito pouco. Já está chegando perto das 50. Não pense nos 50, não queira contar. Você está chegando. No final do spoiler, são pedacinhos, né? Tem muita coisa boa no filme para assistir. Mas no final, ele percorre o campo inteiro, de uma barra a outra. Às vezes a gente quer desistir, porque está começando a doer. Às vezes a gente quer parar no meio do caminho, porque a gente já está exausto, porque os nossos olhos ainda não enxergam nada. Mas a gente não pode parar no meio do caminho. Voltando à visão do profeta, tenha olhos, mas principalmente tenha um posicionamento de fé. Não fique apenas na visão do vale de ossos secos. Não apenas se espante e pranteie diante daquilo que está sendo destruído. Mas ressuscite a esperança sobre aquilo que pode estar morto na sua vida, que pode estar seco, sequíssimo. Mas em fé, comece a declarar vida onde não tem. Creia mesmo sem ver. Declare mesmo sem nada existir. Porque o poder está na palavra, no Logos de Deus, que foi, que é e que sempre será. Eu já orei muito por coisas que duraram mais de 10 anos. A conversão dos meus pais foram 12 anos de oração. Tive os meus momentos de desistir, que doeu muito. Mas eu continuei, buscando novas estratégias, buscando novas ferramentas. Às vezes a gente quer dar o nosso tempo ao agir de Deus. Mas a gente não pode esquecer que a gente nunca tem a visão completa do cenário. Quando Pedro colocou seu pé na água, foi debaixo de uma palavra liberada por Jesus. O que foi que Jesus disse? Vem. A palavra que Deus liberou criou um caminho onde não existia. Todas as vezes que Jesus libera uma palavra, ele constrói um caminho. E ali Pedro experimentou uma nova realidade. Quando Deus fala, um caminho surge. Quando Deus fala, alguma coisa acontece. Quando Deus fala, o sobrenatural se torna um novo natural. Quando Deus fala, a lógica é envergonhada. Quando Deus fala, não precisa fazer sentido para você, só precisa você crer. Se Deus te prometeu, não tem que ter lógica, não precisa fazer sentido para o que Deus te prometeu, não precisa fechar conta para o que Deus te prometeu. Ele te chama para viver aquilo que não faz sentido no momento, mas sobre aquilo que Ele fala, você precisa se mover. Esse é um tempo, meus irmãos, que a gente precisa aprender a desenvolver a nossa fé. E quanto mais se aproxima o tempo do fim, mais o diabo tem se levantado com furor. Não apenas sobre o nosso mundo, mas também sobre os fiéis e sobre a igreja. Eu sei que tem muitos gigantes e que são difíceis lidar com ele todo santo dia.
Mas eu quero te relembrar as palavras de Jesus registradas em Mateus 10, 28. Não temas aqueles que matam o corpo e não podem matar a alma. Temam antes aquele que pode perecer no inferno, tanto a alma quanto o corpo. Será que não fará Deus justiça aos seus pequeninos, aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça muito demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Fé é uma mercadoria que está ficando em extinção. A gente às vezes vê muitos moveres na igreja por dons proféticos, por dons sobrenaturais, espetaculares. Mas se fé é aquilo que agrada a Deus, por que a gente não está buscando exercitar, aumentar e crescer em experiências de fé em Deus? O valor da nossa fé, ela precisa ser confirmada. Porque é a partir da fé que Deus nos sustenta. Pela fé nós subjugamos reinos. Por meio da fé alcançamos cada vez mais intrepidez. Por meio da fé combatemos o bom combate e tomamos posse da vida eterna. Embraçando o escudo da fé, apagamos os dardos inflamados do inimigo. Pois nós não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. Vamos desenvolver essa arma espiritual. Vamos desenvolver, vamos buscar. O apóstolo Paulo diz, busquem, pois, os dons mais excelentes. Busque o dom da fé. Busque o dom da fé. Que a gente venha a gerar do nosso coração cada vez mais experiências de fé em Deus. Apresentar as nossas realidades a Deus. E eu queria encerrar fazendo uma oração. Queria te convidar a você baixar a tua cabeça, fechar os seus olhos. Pai, nessa atmosfera de fé gerada em nosso coração, nós queremos liberar a Tua palavra sobre nossas realidades, sobre os lugares mais escondidos, onde a nossa alma tem gemido e o nosso coração tem clamado por Ti. Queremos Te apresentar a nossa escassez, a nossa pobreza, para que em Ti nós encontremos fartura e abundância do Teu Espírito. Que a Tua palavra não alcance apenas a nós mesmos, mas àqueles que estão em seus quartos escuros, aqueles que não têm mais esperança, aqueles que não veem sentido na vida. Senhor, nós nos posicionamos na Tua palavra para liberar realidades que vão se cumprir a partir daqui. Nós declaramos sobre o cansado renovo, sobre o abatido, nós declaramos força. Nós declaramos sobre os enfermos cura, nós declaramos sobre o cativo liberdade, nós declaramos sobre aqueles que estavam confusos, perdidos, clareza sobre o seu destino e propósito, trazendo ordem e direcionamento. Nós declaramos sobre aqueles que vivem em um ambiente de medo, coragem e ousadia. Nós declaramos Jesus sobre famílias que estavam em meio ao caos, governo de Deus se estabelecendo sobre essas famílias, trazendo paz que excede todo entendimento. Nós declaramos, Jesus, que todo principado e potestade, tudo aquilo que tenta nos parar pelo caminho, que eles voltem da mesma forma que vieram, porque o Senhor nos defende e nos livra. Toda legião, todo demônio, toda doença e enfermidade, toda paralisia que quer trazer impedimento, nós damos uma ordem, sai agora em nome de Jesus. Sai agora, para quê? Para que entre o Rei da Glória. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Nós queremos, Senhor, a Tua presença, a Tua entrada gloriosa, a Tua entrada poderosa na nossa vida, nas nossas realidades, para que nós possamos em Ti, Senhor Deus, lançar desafios sobre os nossos gigantes, porque não existem gigantes que fiquem de pé diante da Tua presença, não existem gigantes que permaneçam de pé diante do Teu poder, diante do Teu governo, diante da Tua grande glória. Queremos declarar para toda a terra ouvir, para todos os povos ouvirem, para o inferno ouvir, quem é o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? É o Senhor Todo-Poderoso. É o Senhor temível nas nossas batalhas. É o Senhor que guerreia com grande poder e glória. É o Senhor poderoso na guerra. É o Senhor que peleja sobre o seu povo. Nós confiadamente respondemos, Jesus
Jesus é o Rei da Glória. Jesus é aquele que é, que era e que há de vir. Pai, nós declaramos para todo ouvido ouvir, Senhor. Esse não é o final da nossa história. Esse não é o fim da nossa história. Nós não dobraremos os nossos joelhos perante os nossos gigantes, mas dobraremos os nossos joelhos em oração perante o Senhor que fez o céu e a terra, que governa a nossa vida. Nós vamos viver milagres, nós vamos romper em fé, nós vamos ver a redenção, libertação e salvação das nossas vidas e daqueles que são queridos para nós. Pai, não somos nós que vivemos, mas o Senhor Cristo vive em nós, e a partir de hoje nós queremos viver um maior romper de fé em nossa história, em nome de Jesus. A partir de hoje, que os nossos olhos vejam o cumprimento de cada promessa que o Senhor tem feito ao seu povo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bênção. Olhe. Bênção, viu? Queridos, como eu falei no início, os semeadores têm momento de louvor, preleção, e um momento para que vocês possam querer perguntar algo, saber um pouco mais, enfim. Esse tempo ele vai nos dar agora para que você possa simplesmente levantar a mão e tirar alguma dúvida, falar alguma coisa. E aí, minha irmã, seu nome é? Helena. Eu só queria saber, quando a irmã falou sobre barganhar, porque às vezes a gente fica pensando assim, mas eu vou pedir isso a Deus, e a gente fica pensando, mas será que eu não estou barganhando? Eu queria, se a senhora pudesse, por favor, esclarecer um pouquinho para mim. Elis, antes de tu responder, eu esqueci uma coisa. Está sendo gravado, transmitido para o YouTube, mas essa parte do debate a gente não coloca. Então eu queria agradecer vocês que estão nos assistindo pela internet e dizer, se vocês quiserem participar do debate dos semeadores, vem para cá, tem espaço ainda. Amém, queridos? Deus abençoe. Pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis.